a gente fala sobre brecha espiritual, o pessoal pensa logo em guerra espiritual, não é isso? Eu muito pouco, mas muito pouco prego nessa igreja aqui, apesar de ter sido uma ênfase ministerial na minha vida durante muitos anos, sobre libertação e guerra espiritual, muito pouco prego. Mas hoje eu queria falar sobre algo que as pessoas chamam, pastor, qual é a brecha na minha vida? Qual é a motivação para esse sofrimento, para esse mal ter tocado na minha vida? Entenda que brecha é uma fissura. Você conhece a história do rei Acabe, um rei moral, casado com uma mulher terrível, Jezabel. A história deles, muito bem contada, em 2 Crônicas 18. E ele conta, 2 Crônicas 18, 33, que ele vai para a guerra. E de repente um soldado dispara uma flecha a esmo. É chamada seta que voa de dia, pronto. E ela entra entre as brechas da armadura de Acabe. Ele vai dizer o seguinte para o condutor do carro de combate que está com ele lá, ó, me tire de combate, eu fui ferido. Ele acaba morrendo por causa de um buraco na vida dele. Eu quero contar para vocês como é que é fácil a gente abrir buracos na nossa casa, na nossa vida. Permissões que nós damos para que o mal atinja a gente nem percebe o que a gente está fazendo. Tem a história de um homem na Bíblia chamado Jefté. Ele fica espremido entre o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Juízes. Eu vou pregar só um pedacinho da história dele. Antes dele vem um juiz chamado Jair. E depois dele vem um outro juiz chamado Sansão. Diz assim a palavra de Deus. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Essa é uma história de uma catástrofe familiar. Em 3 versículos, a gente espreme aqui, mas sai tanto conceito que a gente pode evitar. Talvez você tenha vivido de uma família assim. Se for ou foge, pastor, eu não quero nem saber da minha casa. Não quero saber do meu pai, não quero saber da minha mãe, eu não quero saber dos meus irmãos. Olha, eu saí de perto, eu morava lá em Gileade, eu vim para o fim do mundo, eu fui para lá onde o vento faz a curva, porque a minha família é insuportável. Eu fui humilhado, eu fui deserdado, eu fui degradado, eu fui amassado, eu fui expulso da minha casa. Olha, eu não quero mais nada com eles. Essa é a história de um guerreiro valente. Não era um covarde, um homem de palavra, um homem que queria servir a Deus, gente, de uma maneira que você vai ver aqui. Mas um homem que tinha sido ferido dentro de casa. Ele nasce num lugar de cura, Gileade. Vocês que se converteram na década de 90 e que cantavam junto comigo as canções do Diante do Trono, Ana Paula Valadão cantava Há um Bálsamo em Gileade. Essa canção, ela vem de Jeremias 8 e também de Jeremias 14. O som está saindo bem para vocês ou estou falhando? Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por quê? Pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Famílias cristãs, famílias onde há remédio, a palavra de Deus, ela é o bálsamo. Gente, eu estou fazendo uma campanha de leitura de 40 capítulos do livro de Salmos. Gente, o livro de Salmos, ele é um remédio para as agonias. Assim, você se junta com Davi, com Coré, você se junta com aqueles autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo. Você fala assim: essa agonia que eu já vivi, essa alegria que eu já vivi. E tem coisas que falam assim: olha, eu não estou sozinho nessa luta, eu não estou sozinho avançando. Eu tenho um homem de Deus que sentiu o que eu senti, e que Deus nunca os abandonou. A pessoa nasce dentro de um hospital,
entre médicos e remédios, mas ele está doente. Filhos nossos que são feridos dentro de casa. Você pode ter sido um filho assim. Um filho que foi ferido dentro da sua própria casa. Um lugar que era para ser um lugar de proteção, se tornou um lugar de agressão, de violência. Ele, valente e corajoso, era um guerreiro. Ele não estava encostado assim, descansando numa rede. Ele era um guerreiro mesmo, de fato. Ou quando a Bíblia diz o que ele está querendo que você entenda, era aquele homem que estava com a faca entre os dentes, armado até os dentes. Ele não esquecia a armadura em casa. Ele não fazia os striptease da armadura. O crente, quando se converte, ele fica com muito medo do diabo. Acho tão interessante. Aí passa 1 ano, 2 anos, a vida dele se torna mais confortável. Ele começa a fazer o striptease da armadura. Ele joga o escudo da fé para um lado. Ele esquece o capacete da salvação em casa. Ele perde a espada do Espírito. Ele começa a achar que o mundo espiritual não funciona mais contra ele. Ele era filho de um vexame. A mãe dele era uma prostituta. A mãe dele leva ele para uma vergonha da imoralidade. A mãe desprezada pela sociedade. Ele via a mãe dele com outros homens que não eram seu pai. Ele carregava a vergonha da mãe. Ele é um homem que tenta fugir do passado. E você vai ver que no capítulo 11 e 12, o passado dele vai e volta. Como assim um submarino que vem à tona, aí submerge, vem à tona, você fala, mas esse mal, quando eu penso que acabou, está ele de volta aqui. Essa é a história de Jefté, um homem que é filho de uma infidelidade do pai. Pai infiel. O pai era casado, mas ele vai ter um relacionamento extraconjugal com uma moça bonita que vendia o prazer pelo dinheiro. E o que aconteceu disso? Ele acaba gerando um filho. Quando a gente fala sobre de lealdade no casamento, eu já ministrei aqui para vocês, existem de fato, gente, perseguições espirituais que atingem a nossa vida. Talvez você não tenha nascido no lar onde o teu pai e tua mãe começaram a vida deles matrimonial no altar. Tem gente que foi gerado dentro do banco de trás de um carro, ou num motel, ou dentro dessa história de prostituição que Jefté foi gerado. Ele olha para o pai, e o pai não é alguém exemplar, apesar de vir de uma família exemplar, apesar dele ser da família de Gileade, esse lugar onde há um bálsamo, onde há cura, ele mesmo vê que o pai dele é um sujeito muito omisso. Ele é desprezado dentro de casa. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já eram grandes, expulsaram Jefté. Rejeição. A pior dor que o ser humano experimenta, quando a gente fala de orfandade espiritual, é o desprezo. Tudo quem você despreza, o diabo vai falar assim, é meu. Filhos do desprezo. O diabo fala assim, não. Você não é filho de Deus? Então você é meu filho. Isso, se você acha que o diabo não tem filho, leia João 8,44. Vós sois filhos do diabo. Quem fala isso é Jesus, para uma turma que se recusava a ouvir a voz dele. Vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Por quê? Porque eu conto a verdade, vocês não querem ouvir. O evangelho, gente, ele não tem um sabor agradável para quem gosta de pecar. O evangelho, ele desagrada pessoas que não querem ser transformadas. Elas não querem ouvir não me fala sobre isso. Não me fala sobre o juízo de Deus. Não me fala que haverá
contra o povo desobediente, maldição ou castigo. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir o quê? Que eu estou fazendo tudo errado, que minha vida está dando toda errada, que os meus caminhos estão sendo caminhos de tropeço, de buraco, de jaulas, mas eu quero continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. Então o evangelho, ele às vezes, ele vai ferir. Eu li um livro do Tim LaHaye, logo que eu me converti, chamado Como Estudar a Bíblia Sozinho, da editora Betânia. Ele falava o seguinte: leia a Bíblia para ser salvo. Não, leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. E ele emendava assim: ou a Bíblia vai te tirar do pecado, ou o pecado vai te tirar da Bíblia. Então muitas vezes a pessoa vem pedir um conselho, mas na verdade o que ela quer? Ela não quer um conselho. Ela quer uma provação para ela continuar vivendo a vida pobre que ela está vivendo sem profundidade com Deus. Pastor, o Senhor me abençoa. Eu semana passada, retrasada, conversei com os pastores, e o Marcos me lembrou ontem, nós tivemos um tempo de oração, de conversa eu e o pastor Marcos, sobre pais que investem no pecado dos filhos. Investem. E aqui, você está vendo um homem, que apesar de ser um homem valente, bravo, ele é atingido dentro de casa sem direito de herança. Expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Se tem algo que Deus deixa para mim e para você, é algo chamado herança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quantas pessoas aqui, doutora Helda, doutor Fabiano, doutor Carlos Borelli, advogados famosos da cidade, você chega diante do juiz: vamos abrir aqui o testamento. O que o testamento deixa para você? O que foi que o papai deixou para você? Uma herança. O que Deus dá para você chama-se herança. Nós vamos receber a herança da vida eterna. E o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, a sua mente não consegue nem entender. Gente, não, pastor, tomara que Jesus volte depois de eu casar. Você já pensou isso, gente? Não, espere eu casar para ir para a lua de mel. Gente, esse é um dos pensamentos mais pobres que um ser humano pode ter. Gente, se Deus, Ele mandar, ou Ele voltar com alarido e voz de arcanjo, tocando trombeta, eu não quero nem saber de não, eu não quero ficar não, gente, eu quero ir. Só que esse mundo que você vive, ele começa a te fazer experimentar algumas coisas, ainda falta você provar isso aqui. Então você tem mais saudade daqui da terra do que saudade do céu. Eu não estou falando para você tirar a tua vida não, tá bom, meu irmão? Não, nada disso. Deus na hora certa vai te buscar. Eu estou dizendo que essa terra não pode te confundir. Você não pode achar que a felicidade ela está num casamento, numa cura, ou numa herança material que você vai receber. O que ele está perdendo aqui, gente, é o direito que ele tem de receber algo que Deus havia dado para ele. Era o destino do filho primogênito. Aqui ele recebia a porção dobrada, o direito da herança dobrada que é sonegada para ele. E aí ele é forçado a fugir de casa. Ele foge. Quando o lar que a gente vive é um lar horrível, a gente foge. Quando a gente é criado no meio do medo, quando o pai e a mãe vivem falando assim: eu vou embora, eu vou divorciar, eu vou largar você e as crianças. Alguns aqui viveram em lares assim, onde há medo do pai não voltar, da mãe não voltar, por todas as razões. Talvez você tenha tido uma mãe doente psiquiátrica. Talvez você tenha tido um pai, se ele já nasceu, você já nasceu num lugar onde o teu pai, ele era atacado por um vício que fazia ele ficar doido. O pai da gente entrega aquilo que ele tem. E se o pai da gente foi criado no meio da violência, é isso que ele entrega. Eu tenho falado aqui, você chega para uma criança que nunca apanhou em casa,
Foi criado com amor, com carinho. Aí você chega para aquela criança e fala assim: vai lá e bate naquele coleguinha que te mordeu. Vai, revida. Ele não sabe nem fazer isso. Por que ele não sabe brigar? Ele nunca apanhou, ele não sabe nem se defender. O contrário é verdadeiro. O lar que a pessoa vive é horrível. Aí você fala assim: não bate no coleguinha. Mas ele só sabe, é a linguagem dele. Nós tínhamos uma criança, aliás, o Ministério Infantil, gente, a gente dá toda a atenção aqui nessa igreja. Vocês já notaram isso, né? Que os ministérios, eles recebem toda a atenção e investimento de pessoas, de cuidado pastoral. E a gente tem um cuidado todo especial com as crianças. Porque aquilo que eles estão aprendendo lá, eles vão perdendo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eles vão crescer, não vão se desviar, não. O que a gente semeia hoje na vida dos nossos filhos, a gente não perde. Hoje, inclusive, 2 vezes por ano, 1 vez por semestre, nós fazemos um treinamento lá embaixo. Vocês nem estão vendo. Vocês sabem que o pastor de vocês foi tenente bombeiro. Quem não sabia disso, levanta a mão. Agora pode abaixar a mão que você já sabe. E aí o bombeiro, ele entra assim, eu entro, eu fico conferindo se o extintor de incêndio está direito, se está na altura para você buscar, eu vejo pressão, eu fico olhando assim: cadê o aviso aqui de contra-incêndio? Eu preciso das saídas de emergência. Lá embaixo nós temos 3 saídas de emergência no Ministério Infantil. É coisa do pastor. Aí hoje eles vão ter o quê? Um treinamento de saída. Vai ser uma brincadeira para eles. Vamos dizer que acabou a luz, houve algum problema. Aí as tias e tios pegam os nossos filhos, lá embaixo está meu neto, e aí saem pelas saídas de emergência, fazendo um treinamento junto com os tios e as tias. Pastor, vai acontecer alguma coisa? Não, mas se acontecer a gente está pronto. O nome disso é plano de contingência. Isso aí é o que o Cláudio acabou de falar sobre colchão, sobre a caixa d'água. É o que Gênesis 41, José falou para o faraó: guarda 1/5 da colheita. Vai vir um tempo ruim, você não vai passar pelo tempo ruim. As crianças, elas são o alvo preferido para você o quê? Pegar a direção e dar uma direção torta. Por que ele foge de casa? Porque a casa dele é horrível. Porque o testemunho é horrível. Eu falo para você: não fale mal de pastor e de igreja. Não fale. O teu filho vai ouvir. Não, porque eu sou assembleano, eu não sou que nem aqueles batistas. Eu sou batista, eu não sou nem que nem esses presbiterianos. Eu sou presbiteriano, não sou que nem esses metodistas. E você vai colocando apelidos e está trazendo para eles notícias de que a igreja A, B e C são ruins. Você está ensinando teu filho a desprezar a autoridade pastoral. Ele vai crescer. Ele vai se apaixonar pela moça da assembleia. Ou ela vai se apaixonar pelo moço da batista. Sabe o que vai acontecer com ele? Eles vão ficar desigrejados. Porque dentro das nossas casas é que nós minamos a verdade espiritual. Gente, tem igreja igual, gente? As igrejas eram separadas e diferentes. Éfeso era diferente de Corinto, era diferente de Colosso, era diferente de Pérgamo, era diferente da igreja de Roma, com problemas diferentes, com virtudes diferentes, com lutas diferentes, com necessidades diferentes, com culturas diferentes. A igreja é diferente. Você não consegue fazer com uma igreja que seja igual a outra. Não consegue fazer. Por quê? Existe algo chamado multiforme sabedoria de Deus, que é dado pela igreja. Tem igreja que tem um louvor forte, uma palavra miúda. Tem igreja que tem uma palavra forte e um louvor fraco. Tem igreja que investe no ministério de missões e bota tudo no ministério de missões e nada para o ministério da igreja local. Qual é o nome disso? Multiforme sabedoria da igreja. Efésios capítulo 5. Agora, quando a igreja ela machuca a ovelha, o que a igreja faz? A ovelha vai embora, gente. Você aguenta ser exortado? Claro. Mas você só ser exortado, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de alegria, não tem um dia de fé, não tem, gente, é só chicote. Você fica num lugar desse? Agora, se você também ficar num lugar que é só passar pano, você vai crescer?
Não, você vai viver na primeira série ministerial, primeira série do ensino fundamental da fé. Você nunca vai crescer, você não vai passar em prova. Aí você fica o quê? Pulando de igreja em igreja e dizendo o seguinte: não, essa igreja não é boa, esse pastor não tem unção, essa igreja, não, Deus mandou embora. Não mandou nada. Mas o coração dela é um coração que está tão ferido, que faz o quê? Faz o filho fugir. Jefté fugir. Ele é impedido de desfrutar do privilégio de filho. Então Jefté fugiu dos seus irmãos, se estabeleceu em Tobi, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia: pastor, meu filho está andando com um monte de maconheiro. Ih, pastor, meu filho tem uma turma da faculdade que mudou a cabeça dele, ele arrumou uma namorada, ela arrumou um namorado, que mudou tudo. Como é que é o nome disso, gente? Todas as vezes que o inimigo fala com você, ele tenta roubar a tua identidade. Ele fez isso com Jesus. Ele acabou de ser batizado. Aí houve uma voz do céu assim: você é meu filho amado, que me dá prazer. Jesus é o filho de Deus, sim ou não, igreja? No mesmo capítulo, o diabo vai tentar, ele fala assim: se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Na cruz, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Na cruz, se tu és o filho de Deus, faz um sinal para que criamos. Ele sempre vai tentar roubar a nossa identidade. Se você não sabe que você é filho de Deus, você é impedido de desfrutar o privilégio de ser filho. Eu quero ensinar para você que a unção que eu tenho, você tem, mas roubaram a tua identidade. O diabo é um batedor de carteira. E as pessoas saem do culto, esquecem quem são. É como se você tivesse amnésia. Sabe quando a pessoa bate a cabeça e fala: quem eu sou? Então, se a primeira palavra que tiver no teu coração, quando eu perguntar quem é Deus para você, não for Deus é meu Pai, qualquer outra palavra está errada. Qualquer outra palavra está errada. Deus é tudo para mim, não é. Deus é o El Shaddai, mas e para você, quem Ele é? Não, Ele é meu Pai. A identidade de filho, gente, quando ela é saqueada, ela faz a gente sofrer demais. Você foge, você tem medo de Deus, você não quer falar com Deus, você vive à margem. Já viu aquela turma que não conseguia falar com Deus? Você pega o templo levantado de Davi, de Salomão, perdão. Tinha uma turma que ficava no pátio, aí falava assim: pede para orar por mim. Aí tinha a turma que entrava no santo lugar, falava assim: ó, tem um pedido de oração da turma de lá, mas tem a minha também. Aí só um entrava para falar com Deus, só o sumo sacerdote. Gente, isso acabou. Quando Deus fala, quando você fala, Deus te ouve, você é filho. Porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você chame Deus de Pai, para que você diga Abba Pai. Gálatas 4:6, ele diz que essa reconciliação foi feita e promovida por Jesus, para que você seja filho. Eis aí, ó, a mesma autoridade que eu tenho, eu te dou. Toma aí a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Se a tua fé for um grão de mostarda, olha, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Mas a gente começa a achar que tem alguém que é mais filho de Deus do que a gente. Então eu não mereço estar aqui, o que eu faço? Eu vou embora. E quem que se junta a mim? É gente que não é de Deus. Um grupo, um bando de vadios. Essa palavra se repete lá em Gênesis 4, quando o irmão de Abel, Caim, assassina o próprio irmão, ele é chamado de vagabundo e vadio. O que é um vadio? É alguém que não tem direção da vida, ele não tem perspectiva, ele nunca sabe o que ele é, o que ele vai ser, quando ele vai chegar, onde ele vai chegar. Ele não tem uma seta que aponta a vida para ele. O filho não sabe para onde. Quem não é filho, gente, não sabe para onde vai. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe.
Ele começa um curso, para. Ele entra numa faculdade, para. Ele começa um namoro para noivado, para casar, ele larga. Por quê? A orfandade espiritual promove isso no coração da gente. As pessoas é que guiam a gente. O que você acha? Eu vou de jeans, vou de branco, vou de verde. O que você acha do meu cabelo novo? Eu faço implante, hein? O que você acha do cabelo do Cláudio Duarte? Vai ficar bem em mim? O que você acha? Eu caso com a loura, com a morena? Ele é governado pela voz dos outros. Só que aqui é algo interessante, ele vai se tornar chefe, ele vai fazer discípulos na vida dele. Ele é um homem desautorizado pela própria liderança ministerial. Algum tempo depois, quando os amonitas ali tinham, na verdade, os amonitas e os sidônios, eles se juntavam contra Israel. Mas aqui não aparece no texto. Quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, é a Jordânia, tá? A parte norte da Jordânia. Entraram em guerra contra Israel. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Top. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse Jefté: vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Existem muitos de nós que fomos desautorizados dentro de igreja. Você foi sair de uma igreja onde o pastor era abusivo, ele falou: se você sair eu vou te amaldiçoar. Se eu pedir para levantar a mão aqui, isso aconteceu com um monte de gente. Se você sair dessa religião e for para outra, Deus vai te castigar, a mão do Senhor vai pesar. E aí você, no teu coração sincero, você no teu coração de servo de Deus, você fala: gente, o que eu estou fazendo de errado? Então, Deus não pode promover você e colocar em você um dom ministerial, em que se você não viver debaixo da mesa, debaixo daquela autoridade, você não vai nunca crescer. Gente, tem uma hora que você deixa pai e mãe. É o pai e a mãe que não deixa o filho crescer. É o pai e a mãe que se mete em tudo. Ele já casou, ela já casou. Quando você for chamado para aconselhar: papai, o que você acha? Olha, eu já vi esse pessoal que toma essa decisão quebrar a cara, e já vi esse pessoal também quebrar a cara. Só que aqui, nesse caso, a ferida foi menor, e essa aqui eles se estrupiaram. Quer um conselho? Tem uma terceira saída. É isso. Agora tem pai e mãe que não querem que os filhos, isso chama-se triângulo amoroso. É quando você, mulher, não larga a casa do teu pai e da tua mãe. É quando você, homem, não larga a casa do teu pai e da tua mãe. Fica você, tua esposa e mais o sogro, mais a sogra. Eu não estou falando para abandonar sogro e sogra. Eu sou sogro. E eu amo meus filhos na minha casa, junto com meus netos. Eu estou dizendo que deve haver uma distância saudável, ainda que a gente seja vizinho de porta. Por quê? Porque senão a gente cria bebezinhos espirituais, sem referência de autoridade. O lar é ameaça. Eu vou servir ao Deus do meu pai? Eu vou nada. Machucado, ele vira um marginal. O que é o marginal? É o que vive à margem. Ele orbita em volta da igreja, ele aparece no ministério de jump uma vez, quando a mãe tem paciência de trazer ele. Ele vem de vez em quando no ministério infantil, canta num coral. De vez em quando ele fala assim: vou lá no raia. De vez em quando. O que é o marginal? É aquele que não tem centralidade. Ele não vive no centro. Ele vive aonde? Na periferia do contato com Deus. É isso. Passa a andar com outros rejeitados, vai para a guerra e deixa a sua casa sem proteção. A história da desgraça de Jefté, gente, é a nossa própria história. A gente tem que consertar isso. Aí ele começa o quê? Abrindo caminho à força. Ah, é? Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, se o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. O que ele queria, gente? Liderança ministerial. Ele queria dizer: ah, vocês me rejeitaram? Olha onde eu cheguei. A mamãe disse que eu não ia dar para nada, que eu não ia prestar para nada. Deixa eu esfregar na tua cara aqui, ó. Concluí meus estudos, cheguei na posição na minha empresa. Eu fiz, olha aqui, mamãe, olha aqui, papai. O que ele quer agora? Mostrar que ele é. Por que ele precisa mostrar que ele é?
Porque alguém disse que ele não era. Lembra que alguém roubou a identidade dele? Você não vai ser filho? Você não vai desfrutar dos privilégios de ser filho? Não vai ser sonegado para o seu direito de herança? Agora, quem manda aqui sou eu. É isso, gente doente. Abre caminho à força. Ministério, gente. Eu aprendi isso toda vez na minha vida. Quem abre ministério pra gente é Deus. Tudo que a gente força, você tem que aprender a engolir o choro. Você tem que aprender a dizer assim, Deus é Deus na minha vida. Tem que aprender isso. A força da carne não funciona. Qualquer princípio que eu dou para vocês aqui, qualquer um, princípio de finanças, princípio de relacionamento, princípio de relacionamento entre marido e mulher, princípio da honra, princípio da... Gente, tem um princípio, que eu vou tratar sobre isso mês que vem, da restituição. Tudo isso, não é só que Deus fala assim, vai por esse caminho que é melhor. Ele fala assim, ó, se você não andar por esse caminho aqui, você vai quebrar a cara. Agora, você quer desobedecer? Não, eu vi falar, eu vi alguém dizer, gente, você não está aqui sendo enganado. Ferido pela própria família, se afasta dos irmãos. Rejeita a identidade de filho. Não sou crente, não. Me afasto da igreja, eu me desvio da igreja. Eu vou viver em casa. Escolhe o caminho mais longo, gente. Toda dor, qualquer dor que você tem, dispara um gatilho de fuga. Qualquer um. Por que ele foge de casa? Não, minha casa é ruim. Semana passada nós ministramos sobre mães. Foi dia das mães. E aí uma moça falando aqui no telefone, eu não quero ser igual a você. Toda dor, pode ser dor de dente, pode ser dor de unha encravada, pode ser dor emocional. Toda dor dispara uma mecânica de fuga. Isso queima. Eu não vou mexer mais no fogão, não. Isso machuca, eu já bati de carro. Não ando mais de carro. Ai, que medo de andar de avião, pastor. O medo traumatiza e faz a gente fugir. E quando a gente não consegue reagir ao pecado, o pecado engole a gente, se afunda. Ele não conseguiu reagir, o que ele fez? Se meteu com um monte de gente que não valia nada. Ele foge de quem ele foi criado para ser em Deus. Ele é castigado pela omissão. Os pais maltratam ele, os irmãos. O pai não fala nada. Parece muito a história de Davi com Absalão. Sua mãe rejeita, o pai se omite. Os líderes de anciãos expulsam, o pai é indiferente. Não, eu também passei por isso. Eu sofri, ele vai ter que sofrer. Olha como é que o papel da mãe e do pai podem fazer dos nossos filhos, ou de nós mesmos, porque todo mundo é filho. Eu queria muito comunicar isso, não para pais, essa mensagem. Quero comunicar para você que é filho e foi criado num lar de pai e filho. Olha como é que isso aqui mexe no coração da gente. Omissão. A incapacidade de reagir com sabedoria. É o que acontece. Ele vai ser ferido na batalha da vida. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da minha própria casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei. Ele vai matar. O holocausto é um sacrifício em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Sabe gente que tem fé doente? Tem gente que faz cada promessa para Deus, fazer. Esse sujeito não fez isso. Não, mas eu fiz um voto ao Senhor. Deus, meu lugar, Deus não aceita voto de tolo. A pessoa vence a guerra, mas perde a festa. Moisés é um dos maiores ícones do Novo Testamento junto com Elias. É a opinião minha, você pode ter a tua. Não é pecado você achar diferente, não. Pode ter. Para mim, Moisés e Elias são os caras. Aí Moisés, ele salva 2 milhões de pessoas, no mínimo, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos dizer que cada um ali tinha 2 filhos e uma esposa, pronto. 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas, pronto. Ele tira do Egito. Sabe quem ele esqueceu? Esqueceu de Gerson, filho dele. Ele prega o evangelho para todo mundo, para o filho não.
Não, você já ouviu lá com a tia do Talmidim, tia Nahali, tia Belinha, o Flávio, a Deia, já ensinaram para você. Não esqueça de ensinar seu filho. Não esqueça. Não esqueça dele ver a sua honestidade com seu marido, com a sua esposa. Para de falar mal do seu marido em casa para os seus filhos. Ah, lá vem o seu marido, lá vem o seu pai de novo, aquele grosso. Começa a orar por ele. Faz o teu filho aprender a reagir direito aos problemas, não na carne. Toda reação que nós temos na carne só ensina o quê? Alimentar a carne. Gente, tem esposas que desprezam seus maridos na frente dos amigos, na frente dos filhos. Tem maridos que são estúpidos com as esposas na frente dos filhos. O que você está ensinando seu filho a ser? Você foi ensinado assim em casa, sabia? Quando eu olho para você, eu penso sempre no teu pai e na tua mãe, sempre. Sempre. Porque nós somos fruto de um meio. Se eu vejo honra, ele aprendeu em casa. Lembra aquele menino que entrega 5 pães e 2 peixes? Em João capítulo 6? Ninguém tinha comida. O que era normal para ele? Opa! Me preparei aqui. Eu trouxe. Ele divide, ele reparte o que ele tem. Ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Gente, no céu eu vou dar um abraço no pai desse menino. Ah, vou dar um abraço. Porque se o pai desse menino que tinha 5 pães e 2 peixes não ensina ele a ser generoso, a gente nunca ia ver o milagre da multiplicação dos 5 mil para 5 mil pessoas. Ai, que filho educado. Onde você acha que ele aprendeu essa educação? Eu conto para vocês aqui, eu já contei uma história antiga do meu filho, e eu levei ele no estádio de futebol. Vocês lembram disso? Que ele queria falar um palavrão? Ah, levei. No jogo do Coxa. Pensa um jogo assim, que foi uma maravilha. Estava jogando com um time grande de São Paulo, e a gente na torcida do Vô Coxa. Ó, nem sei se existe isso. Gente, isso tem mais de 20 anos. Aí ele falou para mim assim, no início do primeiro tempo, quero falar um palavrão. Assim mesmo, Arthur. Pai, quero falar um palavrão. Eu falei, filho, nunca meus filhos ouviram falar um palavrão. Nunca. Pode perguntar para ele. Pode perguntar para eles. Mas nem quando eu estava com raivinha de bico, nunca. A boca fala do que está cheio o coração. Nem palavra chula, nada disso. Arthur, quero falar um palavrão. Ele tinha vindo para o colégio. Eu falei, será que nós viemos para o Paraná agora que ele aprendeu a falar palavrão no colégio? Eu falei, não filho, a gente é crente, a gente não fala palavrão. Não pai, quero falar um palavrão, quero falar um palavrão. Isso começou a incomodar a torcida que estava do lado. Porque você sabe, você está ali, é uma torcida familiar, e as pessoas começam, deixa o menino falar. Eles não falaram isso, mas eles já estavam irritados comigo. Quero falar um palavrão. Ai, primeiro tempo acabou, Coca-Cola com pizza, com cachorro quente, sei lá o que foi que ele comeu. Eu falei, vai esquecer. Começou o segundo tempo, ele, quero falar um palavrão, quero falar um palavrão, quero falar um palavrão. Pai, deixa eu falar um palavrão. Então fala o palavrão. Gente, ele levantou. Aí a torcida se calou. Fez aquele silêncio. Ele apontou para o campo de futebol e falou assim, juiz, seu cara de cabrito. Era uma brincadeira que a gente tinha, que a gente falava, ô cara de cabrito. Era uma piada da gente, que ele achava que era uma ofensa, um palavrão. O teu filho vai ser igual a você. Igual a você. Não tem mágica, o filho do outro é melhor. Não tem. Tem um lar cheio de amor. E ainda que você tenha vivido num lar assim como o de Jefté, uma catástrofe, não deixa a catástrofe chegar nos seus filhos. Olha para mim, dá tempo. Pastor, meus filhos estão tão grandes. Dá tempo. Pastora Fabiola, não existe um dia da minha vida, não, isso não existe na minha vida, um dia que eu não abençoe meus filhos, que eu não ore pelos meus filhos, que eu não ore pelos meus netos, que eu não ore pelas gerações. Gente, eu estou ensinando para vocês. Eu estou orando pelos meus bisnetos, e o meu neto tem 2 anos, e minha filha e minha neta não tem nenhum. Eu começo a falar, Deus, essa palavra aqui, ó, e abençoarei até milhares, abençoarei os milhares daqueles que me amam. Jefté pega aquela fé dele doente. O que acontece com ele?
expôs a família dele a essa fé. Ele mesmo trouxe a morte para dentro de casa. O preço da vitória dele foi o quê? O fim da família dele. Pastor, cresci, esse homem aqui é um homem de bem. Ele cresceu, ele é celebrado na sociedade, mas a família dele está acabada. Ele destrói sua posteridade. Ele termina sem sucessor. O filho dele não quer ser quem ele quer, não quer torcer para o teu time, não quer seguir a tua profissão, não quer ser médico que nem você, é isso. Quando Jefté, já encerrei agora, chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, olha, dia de festa, dançando ao som de tamborim, não era escola de samba. Olha como é que o diabo também rouba a festa da gente. Não pode tamborim na igreja. Não, ela estava dançando, fazendo festa, papai voltou vivo. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos amonitas. Não, papai, você está feliz? Não importa que eu vou morrer. O que foi? Você alcançou, mamãe, aquilo que você queria? Está satisfeita? Não, a minha vida não importa, o que importa é a tua. Vocês entendem que isso é uma doença, gente? Entendem isso? Não há tempo de consertar. Você não precisa perder sua posteridade. Você não precisa perder tua casa. Você não precisa perder teus discípulos. Não precisa. Você pode... A chave toda nessa aqui era a reconciliação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aliás, eu quero orar pelas famílias aqui. Eu quero orar por você. Fala assim, pastor, você está falando aí... Nossa, parece que é minha história. Não, mamãe não foi prostituta. Não, papai não foi um louco, bêbado. Mas dentro da minha casa, eu nunca me senti querido. Assim, nunca fui amado. Eu sempre falei assim, não, quando eu casar, vou fazer diferente. Olha, eu nunca vou ser tão estúpido como meu pai foi. Eu nunca vou ser tão crítico. Porque também tem mulher que para ser estúpida, eu vou te falar. Ela se esforça para ser estúpida também. Eu quero fazer tudo. Você já pensou isso, gente? Já pensou isso? Não, porque eu já pensei. Agora a gente tem que se olhar no espelho. E a gente tem que entender que nós somos essa testemunha que está ensinando nossos filhos a deixar a porta aberta. Você que está falando assim, deixa uma brecha. Deixa uma possibilidade para o teu filho se decepcionar com Deus, se decepcionar. Olha assim, poxa, mas foi isso que Deus fez? Gente, você pode nascer no pior lar. Você pode ter nascido no lar sem pai, no lar sem mãe. Você pode ter nascido debaixo de uma autoridade terrível, de vô, de vó, de tio. Você pode ter nascido em um orfanato. Querido, quando a gente pega essa nossa história, que se confunde com a história de Jefté, e coloca no altar do Senhor e fala assim, não, eu não quero isso para mim. Não vira tudo de um dia para o outro, não, gente. É uma caminhada. É um passo de cada vez. Você constrói um dia após o outro. Mas tudo começa com um passo. Hoje eu quero convidar você a fechar as brechas da tua própria vida. Eu quero convidar você a receber a filiação de filho. A receber Deus como teu pai. De verdade. Eu quero convidar você a falar assim, eu errei lá atrás. Eu fiz o meu melhor. Mas para vencer, eu fui um cavalo. Para vencer, eu fui um omisso. Para vencer, eu me esqueci de tudo. Falei, olha, tá aqui, comprei um apartamento, eu comprei a casa, eu comprei um sítio, eu dei o melhor, a melhor faculdade, eu dei tudo de melhor, mas você esqueceu do principal. Posso orar pela igreja hoje? Você quer que eu ore por você? Levante sua mão, diga, eu quero. Amém, nós vamos louvar ao Senhor. Eu queria que as famílias viessem aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida, ainda que você tenha
Pastor, eu ainda tenho muitas questões para resolver com meu pai, com a minha mãe, ou comigo mesmo. Vem aqui, eu não tenho questão nenhuma, mas eu quero aprender com isso. Eu quero promover a presença de Deus e fechar. Querido, você quer fechar todas as brechas da sua casa? Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você agora. Amém? Pode sair do seu lugar. Vamos louvar o Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Tua palavra é tão viva, Senhor. Ela foi escrita, parece que foi escrita hoje. A gente se encontra com esses personagens. A impressão que a gente tem é que eles estão falando da gente mesmo. Mas hoje nós não viemos aqui para lamentar derrotas. Nós viemos aqui para fechar brechas, fechar portas e fechar ações que deliberadamente nós tomamos, Pai, que nos afastamos do Senhor e afastamos outras pessoas do Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, mas também perdoamos aqueles que nos agrediram, que nos machucaram, que violentamente desprezaram o nosso direito de filhos e de herança. Queremos pedir ao Senhor, porque também nós forçamos portas que nós jamais deveríamos ter aberto. Nós queremos pedir perdão quando fomos maus ou testemunhas más diante dos nossos filhos. Te pedimos perdão, Pai, quando nós provocamos a expulsão de pessoas da nossa vida. Mas agora, Pai, nós fechamos essas portas e selamos elas com o sangue de Jesus, Pai. O que nós queremos é a bênção do Senhor sobre a nossa descendência. Não deixa a gente entregar em sacrifício, em holocausto, aquilo que o Senhor quer como descendência. Não deixa a gente destinar para nenhuma direção aquilo que só deu para que a gente desse continuidade na vida da gente e numa família que te serve. Pai, eu abençoo as famílias de Bom Retiro. Eu abençoo cada vida de Bom Retiro, cada homem e mulher que quer reconstruir, cada casal que quer começar, cada vida que um dia foi estragada pela catástrofe, mas que hoje dizem: Senhor, eu quero começar de novo, Pai. Não nos deixa votar errado, não nos deixa que a doença do nosso coração, Pai, afete aqueles que nós temos que levar para o Senhor. Abençoa nossas casas, Senhor Deus. Tira a iniquidade, a imoralidade, tira o mau testemunho das nossas mãos e das nossas vidas. Faz os teus filhos brilharem como filhos de Deus, como benditos do Pai, e que essa geração se dobre, essa geração seja uma geração que promova a bênção do Senhor sobre essa face da terra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? E diz assim: eu sou filho de Deus. Diga isso: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou sal da terra. Diga isso: eu sou luz do mundo. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bendito de Deus. Eu sou perdoado dos meus pecados. Diga: eu nasci de novo em verdadeira justiça e santidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade. Você é filho de Deus. Nunca abandone a casa do Pai. Nunca abandone o chamado que Deus deu para você.